Olá, o meu nome é Lilian Barros, sou nutricionista e este é a minha Lógica da Batata vai ser um podcast onde vamos falar de alimentação, saúde e bem-estar com convidados muito especiais. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Lógica da Batata. Hoje vamos falar sobre comportamento alimentar, emoções, pressões sociais e como tudo isto impacta a forma como nos alimentamos e sentimos. Hoje a nossa convidada é Débora Bento Correia, psicóloga clínica da Academia Transformar. Minha querida, muito obrigada por estares cá, por teres aceito este desafio, esta brincadeira, esta Lógica da Batata. Gostava muito de saber a tua opinião em relação a isto das pressões sociais, a procura pelo belo, pelo perfeito. O que é afinal ser belo? Bom, ser belo é algo muito subjetivo, não é verdade? Até porque esse conceito de beleza é algo que tem vindo a sofrer alterações ao longo dos tempos. Se nós remontarmos à época do Renascimento, ou até se formos lá mais atrás, nós conseguimos perceber que a beleza era, estava representada de uma determinada forma. As mulheres, por exemplo, nos quadros eram representadas com fórmulas mais volumosas, e porque isso era considerado beleza, era sinal de fertilidade, de não fertilidade, de status social, não é? Já a magreza estava associada a trabalho escravo, por exemplo. Isto, obviamente, remontando à época do Renascimento. Ao longo do tempo, isso foi sofrendo alterações. Por exemplo, se andarmos mais para a frente, pensemos nas grandes divas das décadas de 60, Marilyn Monroe, com uma anca mais fininha, uma anca mais larga, aliás, e uma cintura mais fininha. E depois, também ela com formas mais volumosas. Mas depois, se andarmos um pouco mais para a frente, nos anos 90, em que surgem as top models, não é? As revistas, os photoshops das capas, não é? Em que as figuras eram mais esguias, as mulheres criam-se com pernas mais altas, portanto, com pernas mais compridas, aliás, uma figura mais estreita. A Barbie, por exemplo, a Barbie, que é aquela por exemplo, boneca que é o ícone, não é? É um dos ícones que nos acompanha. Que agora também se tem vindo a transformar neste sentido de respeitar a diversidade. Exatamente, de incluir diferentes tipos de corpos, porque todos são válidos, todos são merecedores da sua existência, e ainda bem que assim é, porque senão isto também seria assim um bocadinho chato, não é? Pois, mas porquê que ao longo desta descrição e ao longo dos tempos o que parece é que nós queremos ser formatados, nós queremos ser todos iguais uns aos outros? Porquê que nós temos apesar de ser o sinónimo de beleza ou as características da beleza ter vindo a alterar, o facto de todos queremos ser um determinado belo em determinada altura do tempo é constante. Porquê que nós queremos ser quadrados, no sentido em que temos uma forma muito semelhante? Porque nós queremos nos sentir pertencentes, não é? Nós queremos sentir, nós enquanto seres biopsicossociais, a parte social tem um peso tremendo, nós queremos nos sentir incluídos e, portanto, o belo é aceito pela sociedade. Logo, eu quero sentir-me bela, eu quero sentir-me bonita, eu quero enquadrar-me, digamos aqui, naquele padrão de beleza que está a ser instituído naquela fase e daí ir e sempre. Hoje, o que é o padrão ideal de beleza ou de perfeição dentro da nossa sociedade, aquela que influencia os mais jovens? Estamos na fase da curva, estamos na fase da magreza extrema, estamos na fase do body positive. Sim. Estamos em que fase? Eu acho que estamos numa fase de transição, digamos assim. Existem alguns movimentos, inclusivamente, que falam desta aceitação dos diferentes tipos de corpos, sejam corpos mais esguios, corpos mais volumosos, mais altos, mais baixos, cabelos mais escuros, mais claros, ou seja, mais curtos, mais compridos. Hoje em dia fala-se mais, de facto, desta inclusão de todos os corpos serem válidos e todos os corpos serem aceitos. Agora, obviamente, como tudo, infelizmente, ainda temos um longo caminho para que isto, de facto, se torne uma realidade, não é? Mas eu acredito, e já vou sentindo, inclusivamente, que vai sentindo mais cuidado, inclusivamente pelas marcas, por exemplo, nos seus tipos de publicidade que fazem, etc. Este cuidado de escolherem, por exemplo, pessoas que possam representar diferentes padrões corporais, por exemplo, para que todos se sintam incluídos. Boa. Isso é uma forma também de educar, não é? Sem mostrar dúvida. Para a diferença e para ser cada vez mais normal. E para se normalizar, nem Exatamente. mais, não é? Quanto mais normalizarmos, mais orgânico será, não é? Porque esta procura constante de uma determinada perfeição, que pode até não ser perfeita, que tipo de impacto é que isto pode ter na nossa saúde mental? O nós querermos ser diferentes daquilo que nós naturalmente somos? Como é que nos afeta? Afeta tremendamente. Primeiro porque estamos à procura de uma coisa que na realidade não sabemos o que é, não é? O que é isto de ser perfeito? Exato. Deixa a pergunta no ar. Exato. O que é isto de ser perfeito, não é? E depois porque, vejamos,
Quando eu estou constantemente em busca de algo que não respeita a minha fisionomia, não é? Por exemplo, podemos falar, há uns tempos falava-se do thigh gap, não é? Que era aquele espacinho entre as nossas coxas para que elas não se tocassem. Eu costumo dizer que isso era uma ditadura. Havia muitos jovens, muitas mulheres, sobretudo, género feminino, que buscavam ter essa característica, mas vejamos, nem todos os corpos, pela nossa fisionomia, pela nossa genética, pela nossa estrutura óssea, não é? Têm possibilidade de ter aquele corpo, de ter aquela característica, se quisermos manter a nossa saúde física e mental. Claro. Não é? Nós podemos consegui-lo, mas a que custo? E isto é muito importante. É com esta fatura, não é? Sem dúvida. E não há fatura mais cara do que a nossa saúde mental, física e mental, mas eu acho que não sei até qual delas será mais importante. Sem dúvida. E porquê que há pessoas mais propensas a esta ditadura? Porque é verdade, eu acho que as pessoas sentem-se muito esta pressão de terrorismo, mesmo a nível da alimentação, não é? Quase, porquê estás a comer isso? Sim, mas não querias emagrecer e estás a comer... Mas porquê que há pessoas que são mais afetadas por estas pressões externas do que outras? Isto também tem uma conotação biológica e genética, tem a ver com personalidades, tem a ver com fragilidades, tem a ver com o quê? Tem a ver, acima de tudo, com fragilidades. Normalmente falamos de pessoas com uma autoestima um bocadinho mais diminuída, não é? Que sentem muita necessidade de se sentir incluídos, que procuram muita validação e reconhecimento externo, porque não a encontram internamente, não é? E quando assim é, vão então em busca disto. Se eu for como a sociedade me diz, a partir das pessoas vão gostar mais de mim, eu vou ser mais querida, eu vou ser mais desejado, as pessoas vão querer estar comigo, vão fazer por estar comigo. E a verdade é que isto pode denotar outras fragilidades que são muito importantes de ser trabalhadas. Ou mascarar outras, não é? Sem dúvida. Mas aqui faço um bocadinho o gancho agora com a alimentação, porque muitas vezes o controle da alimentação para atingir um determinado fim estético começa a ultrapassar a fronteira do eu estou a alimentar-me de forma saudável, porque pronto, procurar ajuda no sentido, ou tentar ter escolhas mais saudáveis, é de valorizar. Sem dúvida. Mas às vezes este ser saudável ultrapassa ali uma fronteira em que perturba o meu comportamento, a minha mente, por compulsão, por obsessão, por excesso de controle. Notas muito isto em consulta? Eu sei que aqui há uns anos anorexias, bulimias, era um problema real, com muitos jovens, sobretudo, a passarem por isto. Continua a existir? Tu sentes isto na tua consulta? Sim, e precisamente estas pressões sociais, esta procura pela perfeição que falávamos há pouco, pode de facto originar estes comportamentos mais desajustados e estas relações mais desadequadas com a alimentação, em que se procura, é quase como se tentássemos de algum modo compensar, digamos assim, aquilo que eventualmente, a carência que eventualmente temos. E daí surgirem mais casos de anorexia, bulimia, compulsão alimentar ou binge eating, como preferirem dar-lhe nome, não são sinónimos. Mas é muito por aqui, ou seja, é muito numa tentativa de controle, como dizias e bem, não é? De nós tentarmos compensar alguma coisa, de tentarmos controlar e acabamos muitas vezes por tornar estes comportamentos um bocadinho obsessivos, estes mais compulsivos também, não é? E depois é o controle e o descontrole ali muitas vezes se misturam e se calhar hoje em dia há muito uma mistura de doenças, não é? Eu não tenho só anorexia nem bulimia, eu passo por um processo quase em modo contínuo, eu passo de uma bulimia para um binge eating. Como é que nós conseguimos estar atentos aos sinais de alarme como familiar e como paciente, porque às vezes nós sentimos que estamos sob controle de tudo. Certo. Há uma distorção da imagem corporal sem em dúvida. Muitas destas doenças e, portanto, às vezes, quando nos apercebemos, já está muito, muito instalada. Certo. Como é que podemos estar um bocadinho mais atentos? Isto para quem nos ouve, que tenha alguém próximo de si que já perceberam qualquer coisa, mas não têm bem a certeza. Quais são verdadeiramente os sinais de alarme? Bom, aqui podemos falar de alguns, podemos colocar aqui alguns detalhes, nomeadamente
quando começa a haver uma resistência, por exemplo, em sentar-se à mesa com outras pessoas, a pessoa acaba por querer comer sempre de uma forma mais isolada. Quando, por exemplo, existe esta necessidade constante de controlar aquilo que lhe é posto no prato e a forma, eventualmente, como foi confeccionado. Quando começamos a notar aqui alguma magreza, alguma resistência. Aqui estamos a falar da anorexia, correto? Estamos a falar de uma forma muito genérica, porque, por exemplo, se falarmos, por exemplo, de uma ortorexia, aliás, em que existe este foco numa alimentação saudável, não é? Mas é uma obsessão, não é? Torna-se um bocadinho uma obsessão. É algo, eu não consigo comer nada que fuja a isto, não é? Eu tenho de saber tudo sobre aquele alimento. Tudo sobre aquele alimento. De onde vem, como vem, a quantidade, como é que foi confeccionado. Como é que foi guardado, como é que foi tudo. Não é? E, portanto, aqui falamos não só de anorexia, mas também de uma ortorexia, não é? Portanto, depois podemos falar, por exemplo, de uma bulimia, em que existe uma ingestão praticamente normal, mas depois existem estes comportamentos compensatórios que podem ser, nós habitualmente pensamos que são purgativos, ou seja, que existe o vómito depois de comer, mas podem não ser. Pode ser através do uso de laxantes, por exemplo, ou diuréticos, através de exercício físico em excesso, não é? Em que a pessoa treina 4, 5 horas por dia e nunca está satisfeita, quer sempre mais. Portanto, existem aqui de facto alguns comportamentos que devemos ter em atenção. E aí, se calhar, amigos próximos, familiares, são as pessoas que nos devem aqui. E tendo um caso destes próximo, como é que nós devemos intervir de forma a ajudar? No início, se calhar o primeiro pensamento não será procurar ajuda médica, que se calhar seria o primeiro passo, mas é criticar, às vezes é simplesmente ouvir e validar, às vezes também pode alimentar o processo, não é? Eu compreendo, está tudo bem, vais conseguir. Ou então o castração, não pode acontecer isto. Portanto, como é que é o papel dos próximos? Bom, ou como é que deve ser? Acolhimento, não é? Se nós percebemos que existe algo que está aqui a fugir um bocadinho a uma relação saudável, seja do ponto de vista da alimentação, seja até com a relação que nós temos com o nosso corpo, não é? Porque há pouco foquei mais na alimentação, mas podemos falar também quando começa a existir uma crítica demasiado constante àquilo que é o meu corpo. Eu não gosto de me ver com nada daquilo que estava no meu armário serve, porque eu agora estou mais magra, estou mais gorda, ou agora estica-me mal isto. Portanto, quando começa a existir uma crítica constante, quando começa a existir isolamento, a pessoa deixa de querer fazer coisas que lhe eram habituais e que eram promotoras de prazer, é importante ter atenção a isso. Qual é o nosso papel, então, como agentes ativos nesta ajuda que podemos proporcionar? Em primeiro lugar, acolhermos. É importante tentarmos perceber eventualmente quais são as motivações, okay? E depois, a partir daí, com alguma paciência, é fundamental que procuremos a ajuda necessária do ponto de vista médico, obviamente, mas aqui também do ponto de vista psicológico e até inclusivamente de outros perfis psicológico, nutricional, porque é muito importante. Este trabalho multidisciplinar é fundamental na recuperação deste tipo de casos. Quais são as consequências em termos de saúde? Falamos aqui em saúde mental, obviamente, uma pessoa que vive nesta luta constante de si para si mesma e nesta tentativa de controle não pode fazer bem à cabeça, mas a nível físico existem, numa anorexia, se há purga, se há carências alimentares, existem consequências metabólicas, fisiológicas, hormonais, na paciente, levando obviamente a doença, deixando avançar. O que é que acontece? O que é que nós podemos, porque às vezes nós valorizarmos o receio por essa consequência, a menorreia, por exemplo, o que é que pode acontecer? Não é só, o final não é só, olha, pode acontecer ficar muito magra. O que é essa magreza extrema conduz? Em casos muito extremos podemos estar a falar lá está, em casos mesmo muito extremos, podemos estar a falar de desfechos fatais, não é? Quer dizer, falamos, por exemplo, e desfechos não tão trágicos, mas podemos falar de uma dificuldade de concentração, de uma carência de energia anímica muito grande, a pessoa não tem energia para fazer nada, do isolamento social que depois se vai repercutir, obviamente, em outro tipo de questões, mas do ponto de vista físico, falamos de facto de uma amenorreia, falamos, por exemplo, questões a nível de dentição, falamos, por exemplo, queda de cabelo, fragilidade das unhas, falamos
questões de acne, por exemplo, que também podem ser consequências deste tipo de comportamento alimentar, ou seja, há aqui algumas coisas que de facto... consequências aqui exatamente. de uma desnutrição micronutricional, não é? Porque, sem dúvida. E aqui é importante o acompanhamento da família, porque o doente não é aquela pessoa, o doente é todas as pessoas que estão à volta, ou não? Afeta todos? Afeta todos. Eu não diria necessariamente que o doente é a família também, mas diria que o trabalho da família na recuperação daquela pessoa é fundamental. Quais são os profissionais aqui associados a este tratamento? É uma equipa multidisciplinar, Sim. passamos aqui muito pela parte psicológica, porque nós falamos de doenças do comportamento alimentar, então achamos que o tratamento é alimentar. Portanto, uma pessoa que tem uma anorexia vai à nutricionista, certo. a nutricionista diz para ela comer e ela vai para casa e vai comer. Isto não é nada disto, não é? Infelizmente não. O trabalho da nutrição é fundamental. O trabalho de endocrinologia também, porque é preciso, de facto, fazermos aqui uma bateria de exames que são fundamentais para percebermos se existem carências vitamínicas e podermos suplementar se houver essa necessidade. Endocrinologia, nutrição, psicologia, psiquiatria, eventualmente, pode ser necessária aqui a prescrição de medicação para equilibrarmos do ponto de vista químico aquilo que são as nossas relações sinápticas, ou seja, a forma como os nossos neurónios estão a comunicar uns com os outros, portanto pode ser também necessário nesse sentido. Portanto, eu diria que assim... são os principais... Sim, eu diria que é o core, sim. É o núcleo. Muito importante. Depois também aqui em relação às personalidades, características deste tipo de doentes, porque muitas vezes, e corrige-me se eu estiver errada, existem aqui algumas características transversais ou comuns a muitos destes pacientes, nomeadamente a idade, o género e alguns comportamentos até. Normalmente são muito boas alunas, muito certinhas, e às vezes o desnutrir-nos, não é? E estas boas alunas vão ter capacidades limitadas de concentração, como tu dizias, e eu acho que às vezes é o gancho um bocado para as chamar à razão. Eu sei que és muito boa aluna, mas sabes que não te alimentares, tu não vais conseguir decorar, tu não vais conseguir ter raciocínio. Ou então nas bulimias, as alterações hormonais, as amenorreias e o comprometimento até da capacidade de fertilidade, não é? Futura, às vezes também as assusta. E isto acaba por... designar um bocadinho o grupo de risco ou não tem nada a ver? Isto são só números que não são tão reais. Ou seja, isto pode acontecer em homens, é transversal a todas as idades. Fala-me um bocadinho aqui do habitualmente as populações mais jovens são de facto mais vulneráveis, precisamente pelo facto portanto, do ponto de vista cognitivo, ainda estarem em desenvolvimento. Mas não é exclusivo do género feminino. O que acontece muitas vezes é que não se fala tanto, nem se explora tanto o género masculino. Mas eu recebo em consulta homens com perturbações do comportamento alimentar, por exemplo. E notas que têm vindo a aumentar? Estes números têm sido sempre igual pela tua experiência, és psicóloga, clínica, atendes esta população, tem sido sempre um normal, não é? Ou tem vindo a aumentar? E se sim, tem alguma coisa a ver com o Covid? Não tem a ver com o Covid, com esta questão de sermos todos, digo eu, uma panelinha de pressão e que o Covid veio nos aumentar um bocadinho aqui as nossas fragilidades, neste caso? Eu acho que o Covid, acima de tudo, veio proporcionar-nos mais momentos de olharmos para dentro de nós e de percebermos de facto o que é que nos incomoda, o que é que não está aqui tão bem. E isso obviamente faz com que as pessoas se mobilizem para procurar o acompanhamento necessário. Logo, isso obviamente faz com que nós, psicólogos, tenhamos mais procura, nomeadamente na questão do comportamento alimentar. Eu notei sim, ou seja, da minha experiência prática, clínica, eu notei um aumento de casos significativos de perturbações do comportamento alimentar na sequência aqui do isolamento. Pois, porque não tem a ver com o Covid, não é? Tem se calhar a ver com o facto de nos termos isolado mais e não termos este escape também social que também é terapêutico, não é? É fundamental, não é? E nós estamos aqui muito a falar destas doenças de comportamento alimentar, muito específicas, e é verdade, é um nicho, não é assim tão banal, mas pode
o facto ou o tema ou o rótulo dieta ser indutor destas perturbações, ou seja, as pessoas hoje em dia procurarem mais dietas por haver tanta informação disseminada e muito solta, não é? Porque às vezes o excesso de informação não quer dizer que seja de qualidade. Sem dúvida. A falta de acompanhamento destas mesmas dietas pode conduzir a este tipo de situação? Pode, porque eu posso estar a utilizar uma dieta que não suprime as minhas necessidades nutricionais, nem sequer dá resposta do ponto de vista energético, por exemplo, já nem estou a falar do ponto de vista nutricional, aquilo que são as exigências do meu corpo, não é? E, portanto, depois, a partir daí, podemos, sem o devido acompanhamento, nomeadamente do ponto de vista da nutrição, ou originar comportamentos mais desadequados e aqui originar a que as pessoas façam escolhas desinformadas, e que podem depois originar, de facto, funcionar como uma espécie de gatilho para o desenvolvimento destas a longo prazo, perturbações. A longo prazo, sim. E sem ser doenças de comportamento alimentar, existe, eu chamo, não é um termo técnico, claro, depressão alimentar. Acho que as pessoas vivem um bocadinho na prisão, no ciclo vicioso da culpa, da responsabilização. Hoje em dia é tão importante ser saudável que eu cada vez que fujo ou faço uma exceção àquilo que eu considero saudável, em vez de me dar prazer, porque os alimentos mais ricos em açúcares ou mais calóricos, eu consumo-os não por autopunição, é porque eles me sabem bem. Certo. Mas estamos a tentar avaliar a alimentação muito matematicamente. Que macros é que temos aqui? Que macronutrientes, que micronutrientes é que estamos a ingerir? Mas alimentar não é só nutrir o nosso organismo. Alimentar é social, é recompensa. Nós crescemos à volta da mesa, não é? Aniversários, casamentos, batizados. Se tiveres uma amiga que está um bocadinho triste, tu vais desafiá-la para um brunch, não é? Por exemplo. E às vezes nós estamos a tentar dissociar estas duas coisas, fazendo com que eu, quando estou a comer aquela fatia de pizza, em vez de estar a ter um momento de prazer, estou a ter um momento de culpa. Sim. Como é que eu vivo com isto? Eu sinto muito isto em consulta e sim, sinto cada vez mais esta infelicidade alimentar, quando a alimentação deve ser fonte de prazer também. Sem dúvida. Eu acho que existe, hoje em dia também se diaboliza um bocadinho algumas escolhas alimentares. É o dia da asneira. O dia da asneira. Eu, pessoalmente, não sou muito adepta do termo dieta. Sou eu. Sim, mas deixa-me só explicar que dieta é tudo. Eu posso fazer uma dieta incorreta, eu posso fazer uma dieta acompanhada, mas aquilo que tu comes todos os dias é uma dieta. Porquê é que eu digo que não gosto de dieta? Porque habitualmente a grande maioria das pessoas associa dieta a algo que está definido no tempo, que quando é que começa e quando é que acaba. E eu gosto mais de falar de regimes alimentares. Eu posso ter um regime alimentar mais saudável, um regime alimentar menos saudável, um regime alimentar em que faço determinado tipo de escolhas, um outro que faço... Portanto, eu gosto da palavra regime alimentar. Certo. Dieta precisamente só por isto, porque e isto pode de facto gerar aqui um bocadinho esta exigência comigo mesma. Enquanto eu estou no meu período de dieta, eu diabolizo tudo o resto. E depois origina-se de facto essa frustração, essa... culpabilização, quando no momento em que eu poderia estar a usufruir daquele gelado, daquela fatia de pizza, enquanto estou no momento social, eu acabo por não fazer porque estou a pensar, meu Deus, estou a fugir à dieta, então amanhã já tenho que fazer isto. Mas aí, mais uma vez, é o controle extremo, não é? Porque, se calhar, nós não temos só de fazer as pazes com a comida saudável, nós temos de fazer as pazes também com essa exceção. Eu, por exemplo, não gosto muito de dizer esta asneira, esta tentação, porque, na verdade, não é uma asneira. Não há bons alimentos, porque também não há o alimento perfeito, mas também não há o alimento que mancha, não é? O alimento que me destrói tudo aquilo que eu construí. Claro e depois funcionam aquela exceção no descontrole total. Já que eu comi esta fatia de pizza e hoje é o dia da asneira, eu vou juntar tudo hoje. Portanto, traga mais uma fatia, traga mais um copo de vinho, uma sobremesa e um bocadinho da tua, porque eu não sei qual é que é melhor. E, portanto, nada nos engorda, na boa das verdades, se não for comida em excesso. Ora, nem mais. Só que nós depois permitimos. Isto é uma espécie de punição inconsciente ou não tem nada a ver? Eu também às vezes faço estas perguntas. Não, eu acho que pode ser uma punição inconsciente, de facto, na medida em que eu estava a fazer isto tão bem e agora, de repente, perdido por 100, perdido por 1000, não é? Agora vai tudo à frente. Mas depois o que é que acontece muitas vezes? No dia seguinte, lá está, perdido por 100, perdido por 1000. Ok, o esforço todo que eu fiz até agora a tentar manter estes hábitos mais saudáveis, como ontem cometi aquelas asneiras, não é? A palavra que nós não gostamos, então hoje já não vale a pena. Pois.
não é? Deita tudo por terra. Deita tudo por terra. E aí sim começa a deitar por terra e não ontem, porque aquilo foi um dia isolado. Exatamente. E as pessoas, afinal de contas, acabam por não ser livres. Se calhar este excesso de tentativa de controle e de perfeição, e aqui voltando um bocadinho, eu acho que está tudo um bocadinho na mesma. Os comportamentos alimentares, as doenças do comportamento alimentar, às vezes é a procura obsessiva por esta perfeição que não existe. E depois nós também somos muito perfeccionistas nesta questão da dieta. A dieta, ou o regime alimentar, ou seja o que for, deve conter equilíbrio das duas. Sem dúvida. Não é? Eu acho que equilíbrio e flexibilidade, diria eu, que são as palavras de ordem. E desculparmos a nós próprias, faz parte. Completamente. Não nós é? somos muito críticos em relação a nós próprios. Mas eu costumo fazer um exercício que é, se fosse a tua melhor amiga, a ter aquele comportamento naquele dia e começasse, ai que disparate, já estou aqui a comer uma pizza que não devia, nós somos as primeiras a dizer, opa, que disparate, usufruir não está a saber bem. Mas se for connosco, entramos nessa culpabilização, nessa crítica, nesse julgamento, que só vai gerar maior desconforto, não é? E portanto, depois aí entramos no tal descontrolo de que falávamos há pouco e acabamos por entrar aqui um bocadinho num ciclo em que acabamos novamente por ter uma má relação com a comida. E aquela hora do lobo, aquela hora do descomprimir, aquela hora de o dia foi tão difícil, ou eu hoje estou tão frustrada porque tive uma chatice no trabalho, então eu vou compensar. E eu aí vou comer as minhas emoções e muitas vezes até escondida, não é de todos. É quando as crianças estão a dormir, quando está tudo arrumado, quando estamos de nós connosco próprios. Porquê é que nós utilizamos tanto a alimentação como forma de abracinho de final de dia? Eu prendo-se um bocadinho precisamente com aquilo que dizias há pouco, porque nós associamos muito a comida muitas vezes a momento de prazer. Não é? A momento de bem-estar. Ou seja, quimicamente, a relação que é estabelecida no nosso cérebro é precisamente essa. Quando eu como, eu liberto hormonas que estão associadas precisamente a sensações de prazer. Então essa é uma forma que eu tenho de me gratificar, ou de me compensar. O dia foi tão horrível, ok, eu quero me sentir tão bem, vou comer. Não é? Mas lá está, aí pensemos, não estamos a comer por necessidade física, estamos a comer por necessidade emocional, como dizias e bem, estamos a comer as emoções. Exato, mas fala-se muito hoje em dia desta questão da fome emocional. Eu estou, o que é diferente? Como é que eu posso falar comigo mesma, entre aspas, e antecipar esta situação, se for recorrente, porque tudo bem, procurarmos as emoções na alimentação faz parte. Como é que nós podemos mudar? Podemos mudar proativamente procurando ajuda, devemos pensar nisto a longo prazo, quase como uma questão educacional e tentarmos fazer melhor para os nossos filhos e tentar evitar estas compensações orais de portaste muito bem, toma o chupa-chupa, não é? Como é que nós podemos aqui travar esta fome emocional que assola tanto hoje em dia e se fala tanto? Bom, acima de tudo é muito importante nós aprendermos, aqui prende-se um bocadinho com a inteligência emocional, aprendermos a identificar, reconhecer e validar as nossas emoções. E depois, a partir daí, prende-se com identificarmos se aquela é uma fome física ou é uma fome emocional, não é? Se eu identificar que é uma fome emocional, e uma das principais diferenciações entre ambas é precisamente que na fome física o meu corpo me dá sinais de que eu tenho apetite, não é? Seja porque começo a sentir aquela fraqueza, seja porque o estômago começa a roncar, exatamente. Ou seja, na fome emocional não existe isto. Na fome emocional eu se calhar acabei de comer há 10 minutos atrás e de repente tenho um desejo muito específico por uma coisa muito concreta que só aquilo vai aliviar esta fome que eu estou a sentir. Aí estamos a falar então de uma fome emocional. Mas ela existindo, o que é que eu faço? Eu tenho fome emocional e não consigo controlar, mas consegui identificá-la, vou procurar ajuda, vou a um psicólogo e isto pode me ajudar a desbloquear esta situação? Ou existem algumas atitudes proativas no meu dia-a-dia que eu posso utilizar, mesmo sem passar por um psicólogo, apesar de eu achar que a psicoterapia é importante para todas as pessoas, sem problemas, a sentirem-se bem ou mais ou menos, mas qual deve ser o meu papel? Eu estou, não quero continuar assim, o que é que eu posso fazer? Precisamente, ou seja, ao identificar que esta é uma fome emocional, eu, enquanto ser que tenho um superpoder que é o da escolha, eu posso escolher se aquele é o caminho que eu quero tomar ou não. E perceber se isto é algo que eu faço recorrentemente, não é? Se sempre que eu estou mais entediada, sempre que o dia correu menos bem, eu procuro a alimentação para me consolar, digamos assim. Então aqui eu talvez possa procurar outro tipo de estratégias, possa ir tomar um banho,
possa ligar a uma amiga, ou seja, procurar outro tipo de alternativas que me sejam igualmente prazerosas e que me causem, que me proporcionem aqui Igual algum conforto, prazer, igual ou prazer. semelhante. Exatamente. Desfocar. Desfocar. Um bocadinho ali da problemática. Olha, minha querida, isto é um tema que eu adoro. Adoro falar sobre emoções, sobretudo quando estão relacionadas com a alimentação. Claro. E, portanto, queria-te agradecer muito a tua presença cá, tudo aquilo que nos ensinaste e que nos fizeste pensar. Eu espero que isto ajude também muitas pessoas lá em casa a desculpabilizarem muitos dos seus comportamentos e pensamentos. E, olha, tenho aqui um miminho para te dar em nome da Centrum. Espero encontrar-te muito em breve para muito mais conversas. Muito obrigada. Obrigada à Centrum e obrigada também pelo convite. Obrigada.